Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Bom dia, dona Tonha. O que você tá fazendo aqui? Deixa eu ver minha filha. Tô com saudade. Saudade. Sei. Ó, dona Tonha, eu consegui um emprego. Registrado e tudo. Tô trabalhando na obra do parque aqui pertinho. Graça alcançada, Senhor. Flavinha, vem ver seu pai. Menor taxa de desemprego desde 2014. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 11 de janeiro de 2024. Está começando agora o Jornal PT Brasil, com muita informação e luta popular na sua manhã. Na edição de hoje, você confere a reapresentação da entrevista com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Nilton Tato. Ele comenta os avanços na defesa do meio ambiente no primeiro ano de mandato do presidente Lula. O deputado federal Bom Gás fala sobre o plano plurianual participativo, o mais participativo da história. A gente conversa também sobre o PPA. E a deputada federal pelo PT de Minas Gerais, Dandara Tonantzin, fala sobre a conferência eleitoral do PT. E agora a gente fala da reconstrução na área do meio ambiente, que foi tão atacada pelo governo passado. E a gente conversa agora com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Nilton Tato. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Primeiro, prazer enorme estar aqui na TV PT e parabenizar vocês aí pelo belo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. Deputado, a gente também parabeniza a bancada do PT pelo trabalho tão importante nesse primeiro ano aí de mandato do presidente Lula. E como eu falei aqui no começo, o meio ambiente foi vítima do negacionismo nos últimos anos, negacionismo, destruição, descaso mesmo. Vamos citar aqui cortes de orçamento, sabotagem dos órgãos ambientais, que levou ao aumento do desmatamento e um ataque genocida também aos povos originários. O presidente Lula tomou uma série de ações em defesa do meio ambiente logo no primeiro dia de mandato, como a retomada do Fundo da Amazônia, e ainda sinalizou para o mundo a volta da responsabilidade com o meio ambiente. Deputado, qual o balanço desse primeiro ano do governo do presidente Lula na área ambiental? Amanda, acho que primeiro é sempre bom a gente lembrar esse período difícil que a gente teve para a agenda socioambiental no Brasil do governo anterior. Na verdade, se iniciou desde o golpe, que destituiu a presidenta Dilma. Dali para cá foram desmontados todo o sistema nacional de meio ambiente. Como consequência do desmonte, estou falando do Ministério do Meio Ambiente, todas as políticas que atendem ao próprio artigo 225 da nossa Constituição, o incentivo, inclusive, à criminalidade,
trouxe aquelas imagens que deixou o mundo todo estarrecido, né, com o garimpo ilegal na Amazônia, mas a gente teve também os indicadores de aumento de violência pelos conflitos de terra, aquele relatório que é elaborado anualmente pela CPT, da CNBB, e o aumento exponencial do desmatamento, fazendo com que o Brasil, inclusive, perdesse o seu protagonismo desta agenda do enfrentamento da crise climática no âmbito internacional. Não se desestruturou todo o sistema de comando e controle, tinha acabado com o programa de monitoramento e de controle do desmatamento da Amazônia, o PPCDAM. Enfim, chega o presidente Lula, restabelece o Conselho Nacional de Meio Ambiente, restabelece o PPCDAM, entendeu? Coloca em funcionamento todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente, reestruturando novamente o IBAMA, todo o sistema de fiscalização, e como consequência disso aí, a gente já celebra a diminuição em quase 50% do desmatamento da Amazônia, e celebra principalmente o protagonismo, a volta do Brasil, com a figura do presidente Lula, da ministra Marina Silva, mas estou falando especialmente que era essa a expectativa do mundo todo, a volta do presidente Lula no cenário internacional, liderando, né, esta agenda que a ciência, né, estou falando dos cientistas em torno do IPCC, organizado pela ONU, né, chama a atenção, a responsabilidade que precisamos fazer muito mais do que o mundo está fazendo para poder enfrentar a crise climática, uma vez que a gente já vem assistindo com mais frequência e com mais intensidade os eventos extremos, como esta seca que a gente viu na Amazônia, as inundações aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, as secas prolongadas, essa onda de calor. Tá? Nós tivemos aí já vários dias mais quentes de toda a história. Tá? Então, são coisas que o mundo todo clamava e esperava a volta do Brasil para essa agenda. Então, quer dizer, nós temos ali, estou falando que já foi um avanço extraordinário. Na própria campanha do presidente Lula, a gente nunca discutiu tanto o meio ambiente como foi discutido na campanha passada. A agenda ambiental, o enfrentamento da crise climática, ela está no mesmo patamar do enfrentamento da desigualdade. Isso estava no programa de governo de forma central. E outra coisa que a gente celebra muito, isso só foi possível graças à volta do presidente Lula, que é colocar esse debate do meio ambiente no centro do governo. Amanda, não é pouca coisa para quem milita, né, nesta agenda ambiental, tá? Sempre lutou para que a agenda ambiental não fosse discutido só na caixinha do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria do Meio Ambiente. Hoje, no governo do presidente Lula, a gente tem em quase todos os ministérios áreas para tratar do enfrentamento da crise climática. Você imagina, Amanda, que hoje a gente tem no BNDES, tá? Que é a principal agência de financiamento, uma das maiores do mundo e a principal do Brasil, tá? A gente tem lá dentro do BNDES essa preocupação de trabalhar a agenda ambiental. E sempre nessa perspectiva da inclusão, do entendimento que a gente não resolve os problemas ambientais sem colocar aqueles no centro do debate que mais sofrem com os eventos climáticos, que são os mais vulneráveis, os mais pobres. E, portanto, não sabemos, e é assim que o governo do presidente Lula está tratando, e isso a gente celebra, que é enfrentar a crise climática no mesmo patamar do enfrentamento da desigualdade, com inclusão. E isso a gente é demonstrado. É demonstrado, por exemplo, quando o ministro Fernando Haddad puxa lá, entendeu, no Ministério da Fazenda, fala assim, o Brasil precisa se reindustrializar, o Brasil precisa gerar emprego e renda. E aí está o debate, não é qualquer emprego, não é qualquer indústria. Nós precisamos agregar valor em tudo aquilo que o Brasil tem de ativo, de potencial que tem na agropecuária, na sua biodiversidade, de forma distribuída no país inteiro, mas incentivo
a uma indústria de baixa emissão de gás de efeito estufa. Então, tudo isso a gente celebra. Não é só o fato de estar restabelecido comando e controle, fiscalização, que traz esses resultados de diminuição do desmatamento, em especial na Amazônia, que o mundo todo está de olho, mas mostrando que o Brasil está encarando esta agenda, com o governo do presidente Lula, como uma agenda de oportunidade. O mundo todo precisa buscar saída para se livrar dos combustíveis fósseis. E o Brasil tem uma potencialidade muito grande de produção de energia renovável e de exportar energia. Então, o mundo todo procura. Imagina que a China, imagina que a Europa, né, tem uma dificuldade muito grande, a Índia tem uma dificuldade muito grande de fazer a transição energética. O Brasil tem essa facilidade e tem a possibilidade, inclusive, de ser exportador de energia. Então, esta agenda de enfrentar um problema, tá, que o mundo todo clamava, o Brasil voltou com o presidente Lula, fazendo a lição de casa, restabelecendo todo o Sistema Nacional do Meio Ambiente e colocando no centro do debate a agenda ambiental, a agenda do enfrentamento da crise climática. Mas uma coisa que deixa a gente muito feliz, porque da forma como o Lula mesmo conduz, ele quer gerar emprego, ele quer qualidade de vida, ele quer enfrentar a desigualdade internamente e chamando a responsabilidade no mundo todo. E, portanto, esta agenda, com o presidente Lula, a agenda do meio ambiente, a gente celebra porque ela traz essa perspectiva como uma agenda de oportunidade para o Brasil. Pois é, deputado, e nesse primeiro ano, deixa eu só reforçar aqui os números, o Brasil teve a maior queda no desmatamento da Amazônia nos últimos 11 anos. E a Mata Atlântica também apresentou uma redução de 59% no desmatamento nos primeiros 8 meses deste ano. E outro efeito da política ambiental do governo Lula foi a retomada dos investimentos estrangeiros e a escolha do Brasil também para sediar eventos importantes, né, como a cúpula de Belém, a COP30, que vai ser sediado também na capital paraense em 2025. Qual a importância, deputado, da preocupação do presidente em mostrar ao mundo a Amazônia? Ele fez esse convite, né, aos outros países. A gente discute tanto a Amazônia. Venham aqui saber como é que é esse bioma, venham conhecê-lo. Amanda, isso é muito importante porque todos já sabem da importância da Amazônia, não só pela quantidade de carbono fixado nas suas florestas, no seu solo, né, mas pela imensidão que é a floresta, por tudo aquilo que ela tem de garantir a umidade para todo o continente, o sul americano, tá? Pelo papel que ela tem do ponto de vista de garantir o clima no mundo todo, a umidade, né, no mundo todo. Então, isso influencia no planeta como um todo. Então, isso chama atenção e todo mundo sabe. Então, o que significado se a humanidade perder, né, a Amazônia, entendeu? Os riscos que isso coloca para a vida no planeta, como a gente já vem assistindo esses grandes eventos. Mas pouca gente conhece que lá na Amazônia brasileira, pelo menos 22 milhões de pessoas vivem na Amazônia. E a grande maioria nas cidades que estão dentro da Amazônia. Além, evidentemente, que chega a quase 30 milhões de amazônidas quando a gente pensar a Panamazônia, então o conjunto dos 9 países que tem o bioma da Amazônia nos seus, parte dos seus territórios. Tá? Então, quando o presidente Lula, entendeu, organiza esta cúpula, esse evento lá na Amazônia, de forma, né, chamando internacionalmente, e depois se coloca à disposição para organizar a COP30, que ela tem uma importância muito grande do ponto de vista da agenda e do debate, né, que está estabelecido nessas conferências do clima, de chamar a atenção daquilo que o presidente Lula, inclusive, tem cobrado das lideranças mundiais, de que a COP, né, no âmbito da ONU, ela precisa levar com mais seriedade, não só o enfrentamento da crise climática, mas o enfrentamento da desigualdade. Estou falando da desigualdade histórica nas relações entre os países,
Primeiro, porque para entendimento de que os países desenvolvidos, eles têm muito mais responsabilidade, porque eles causaram o aquecimento global, para a gente chegar a esta emergência climática que a gente está assistindo agora. Então, eles emitiram, né, muitos gases de efeito estufa em todo o processo desde o início da Revolução Industrial e, portanto, então, chegaram num patamar de riqueza, podemos dizer assim, ou de qualidade de vida do seu povo, a custo de uma relação colonialista com os países em desenvolvimento. Então, né, o que o presidente Lula quer chamar a atenção lá para a Amazônia? De que os países que mais contribuíram com as emissões de gás de efeito estufa precisam, entendeu, verificar que os países em desenvolvimento têm desafios do ponto de vista de melhorar a qualidade de vida do seu povo. Então, quando ele chama lá para a Amazônia, para mostrar, olha, aqui dentro da Amazônia tem esta situação, né, de toda a população, né, que nós precisamos, né, enfrentar a crise climática, mas nós precisamos incluir dentro, né, do processo de desenvolvimento. Nós precisamos fazer com que essas pessoas tenham qualidade de vida. Boa parte da população, né, no conjunto da Amazônia, como tudo isso vale inclusive para os outros países, são as regiões de menor índice de desenvolvimento humano que a gente tem, né, em toda a América Latina. Então, isso, né, no Brasil não é diferente, no caso da Amazônia brasileira. Então, quando o presidente Lula traz, é porque para mostrar, entendeu, para os líderes mundiais, para todo mundo que acompanha esse debate, né, do enfrentamento da crise climática, de mostrar que nós precisamos não só esverdear a economia, nós precisamos esverdear a economia, mas incluir, entendeu, nesse desafio aqueles que ficaram à margem do processo de desenvolvimento dentro do Brasil, como também no mundo todo, nas relações entre os países, mas também aquilo que a gente chama do norte e sul, dentro também de cada país. Então, mostra, entendeu, a sabedoria, né, e o entendimento, né, do presidente Lula de chamar esta visão, que é muito difícil quando você está lá no âmbito da ONU, nos debates da COP, fazer esse entendimento por parte do conjunto das lideranças do mundo todo. Então, trazer para dentro da Amazônia, tá, pelo simbolismo que tem a Amazônia e por a importância que ela tem do ponto de vista planetário, tá, é um avanço muito grande e isso mostra novamente aquilo que eu disse antes, que nós precisamos celebrar a volta do Brasil nesse debate, em especial com o presidente Lula. Não só no debate, mas também como o cerne, né, do plano de governo do presidente Lula, porque a política de neoindustrialização proposta pelo governo do presidente Lula é para caminhar para uma economia mais verde, né? Eu queria sua avaliação dessa proposta do presidente Lula e dos esforços, né, de todo o governo nesse sentido. Amanda, em todas as ações que o governo já vem fazendo, ela coloca essa perspectiva do desenvolvimento com inclusão social e do enfrentamento, né? Então, esse programa que foi lançado, inclusive lá na COP também, o ministro Haddad teve a oportunidade de levar, é de falar, o Brasil precisa reindustrializar e nós vamos fazer investimento nessa área. Se você pegar todos os planos, né, de cada bioma, então o PPCDAN, ele já tem um componente forte de você pensar, né, alternativas econômicas, estruturantes, entendeu, para os amazônicos. Recentemente, a ministra Marina Silva lançou, que está em processo de consulta, logo deve lançar publicamente, o programa específico para o Cerrado, e assim por diante vai ser feito da Caatinga, né, Cerrado e Caatinga agora, e depois vem também do Pantanal e vem também para o Pampa, Mata Atlântica. Então, todos esses componentes não é mais aquela visão antiga de só olhar comando e controle e para preservar o meio ambiente. É de ver como você pode ter uma relação adequada com o meio ambiente, de aproveitar a possibilidade dentro de um modelo de desenvolvimento que imita menos gás de efeito estufa. Pegar um outro exemplo aqui, faz 30 anos que o Brasil discute a reforma tributária, Amanda.
tá? E o Brasil está encarando. E quando você pega lá, então, esta visão de como que você, na reforma tributária, que tipo de cadeia produtiva, né, e de processos produtivos você incentiva, de alta emissão ou de baixa emissão. Então, você mostra lá claramente que, depende na reforma tributária encaminhada, que está se debatendo dentro do Congresso Nacional, enviada pelo presidente Lula, tá, mostra que o Brasil está apostando, tá, naquilo que o mundo todo, entendeu, busca, que é incentivar, entendeu, a produção dos bens e serviços que nós precisamos, que nós consumimos, mas com baixa emissão de gases de efeito estufa. Então, em todas as áreas você percebe. Então, não tem mais aquele negócio do Ministério do Meio Ambiente ou da área ambiental, entendeu, no Brasil, só cuidar para você não ter desmatamento, cuidar da agenda ambiental. Não, ela coloca dentro dessa perspectiva que para o Brasil é uma oportunidade, né, na medida que o Brasil tem todas essas potencialidades que poucos países têm para poder dar essa guinada. Resolvendo, estou falando assim, enfrentando inclusive questões históricas do ponto de vista das relações comerciais entre os países. É o debate que está, por exemplo, centrado, né, que o presidente Lula está fazendo com relação ao acordo União Europeia-Mercosul, né? Então, quando eles colocam lá uma condição na área de direitos humanos, na área de meio ambiente, o presidente Lula coloca, sim, essa é uma condição que está colocada para todos os países, não só para os países da América do Sul, né, do Mercosul, mas também para os países da Europa. Então, em todas as ações que a gente está vendo. Então, o BNDES, por exemplo, que quando estipula lá, fala, olha, entendeu? Aqui você vai ter taxa de juros diferenciada para você quando tem projetos, empreendimentos que vai na perspectiva de baixa emissão de gases de efeito estufa ou de respeito a povos e comunidades tradicionais, né? Então, esse cuidado a gente não tinha antes no BNDES, agora a gente tem. Tá? Então, todas as áreas mostram que, de repente, a gente está indo para outro caminho, que é aquilo que a gente clamava. Evidentemente que a gente sabe, tá, que boa parte a gente já celebra, por exemplo, a diminuição de desmatamento na Amazônia. A gente celebra isso. Mas a gente sabe, tá, que aquilo que está sendo estruturado, né, em vários ministérios, coordenado, entendeu? Principalmente na Fazenda e no Ministério do Meio Ambiente, do ponto de vista mais estruturante, a gente sabe que não é de uma hora para outra que você tem esses resultados. Quando você restabelece o Ministério do Desenvolvimento Agrário na perspectiva da produção de alimentação saudável, lançando, entendeu, os programas. Quando você tem os programas, né, o Brasil precisa recuperar, entendeu, milhões e milhões de áreas degradadas que estão abandonadas, tá? Então, nós vamos estar lá já sendo, né, desenhado e deve começar já a fazer os editais de contratação para estabelecer um mega programa de restauração ambiental de áreas degradadas. E boa parte delas, inclusive, na perspectiva da agrofloresta, na produção de alimentação saudável. Então, em todas as áreas, Amanda, por isso que eu estou falando assim, estou falando assim, eu tenho mais de 40 anos de militância nessa agenda socioambiental, tá? Trazer o Ministério dos Povos Indígenas, colocar o protagonismo, colocar uma indígena no comando da FUNAI, no comando do Ministério dos Povos Indígenas. Então, são coisas que ela não é só o simbolismo, que é muito importante do ponto de vista da política, mas é que concretamente a gente tem de volta, entendeu, tudo aquilo que o meio ambiente reclama. Então, demarcação de terra indígena, reforma agrária, demarcação dos territórios quilombola, né, os espaços importantes de conservação, a retomada da criação de unidades de conservação, tá? Os programas que começam a se incentivar nos diversos ministérios, né, para aproveitamento, né, de forma adequada, né, de toda a biodiversidade do Brasil. Então, essas coisas. Eu estou falando porque isso dialoga, Amanda, quando esses dias saiu uma pesquisa aí, 70% da população brasileira acredita, entendeu, que esses eventos extremos estão relacionados ao aquecimento global. Tá? Então, e aí a gente tem um governo hoje que está dando resposta, buscando saídas daquilo que a gente já vê como resultado imediato, mas construindo, né, de forma estrutural para um outro país que o Brasil tem que aproveitar
né, principalmente quando a gente fala do enfrentamento da crise climática, que é planetário. Então, neste século XXI, este é o grande desafio que está colocado, mas ele coloca também como uma grande oportunidade para o Brasil. E aí o presidente Lula, com muita sabedoria, está sabendo conduzir isso, tanto internamente, fazendo a lição de casa, coordenando o conjunto, né, dos ministérios para trabalhar nessa perspectiva, mas também chamando a responsabilidade do mundo todo. Com certeza, aproveitando essa oportunidade. Deputado, muito obrigada pela participação aqui com a gente, que eu acredito que vai ser a última do ano aqui nos programas ao vivo, então aproveito para te desejar um excelente final de ano aí, um bom ano novo. Eu agradeço por mais essa oportunidade, Amanda, desejar para toda a equipe do PT, Natal, boas festas, né? E vamos ficar atentos aí. Eu só a única coisa que eu acabei esquecendo de falar, a gente tem hoje uma dificuldade muito grande no Congresso Nacional, né? Boa parte dos parlamentares ainda são negacionistas com relação às mudanças climáticas, então isso nos coloca dentro do PT, inclusive, uma responsabilidade muito grande, porque nós precisamos cada vez mais trabalhar a mobilização da sociedade para ajudar o presidente Lula a fazer valer o programa que foi eleito nas eleições passadas. Então, vamos, né, com muita esperança, com muita festa agora no final do ano, mas esperançando para a gente construir esse Brasil, né, sob o comando do nosso querido presidente Lula. Obrigado. Com certeza. Obrigada, deputado. Bom dia. A gente continua aqui no nosso Jornal PT Brasil, falando sobre o PPA participativo, que é o plano plurianual que compreende aí o período 2024 a 2027, que é o orçamento onde o governo vai gastar o dinheiro, né? Em que áreas? E a gente teve uma grande participação popular para a construção desse PPA. E o Elvino Bongás, né, deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, foi o relator do projeto na Câmara dos Deputados. A gente trocou uma ideia com ele, bateu um papo sobre a construção do PPA, que é o mais democrático da história, e você confere agora essa conversa com o Elvino Bongás. A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Elvino Bongás. Deputado, bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Obrigado, é uma alegria e desafiado sempre a levar boas mensagens para o nosso país. E essa de balanço do primeiro ano do governo do presidente Lula, né? E a gente vai tratar justamente do plano plurianual 2024-2027, que o presidente Lula conseguiu realizar, e o orçamento mais democrático da história. Queria que o senhor começasse falando como é que foi construído. Não, ele ficou conhecido como PPA participativo. Eu acredito que essa seja uma marca que nós precisamos insistir muito, e que bom que no programa do PT nós devemos esta mensagem para o país. O Lula quer o povo no orçamento e os ricos no imposto de renda. E se o povo não é chamado, não lhe é dada a oportunidade de poder conhecer, opinar e ajudar a decidir, não é democracia. E o PPA, ele pensa exatamente diferente do que é uma PELOA, que é a lei orçamentária, ou que é uma LDO, que é a lei de diretrizes orçamentárias, que são projetos anuais. O PPA é de 4 anos, por isso que é conhecido 24 e 27, onde a pergunta que se faz, a grosso modo, que Brasil você quer para o próximo período? Então o PPA, ele tirou uma missão, não, nós queremos um país includente, um país que se desenvolve, que gera renda, que preserva o meio ambiente, que afirma soberanamente o seu país, que cumpra a democracia, que faça participação social. Esse é o grande desejo, né, da reconstrução que o presidente Lula está fazendo. O Lula designou tanto a Simone Tebet como o ministro Márcio Macedo para andar o país, perguntar para o povo, falar com o povo. E eles fizeram reuniões em todos os estados da federação. São 27 assembleias populares abertas, preparadas com as entidades da sociedade civil para que se dissessem lá que prioridades se queria para o país. E junto com isso tinha um tripé, que era participação direta. A segunda era a participação virtual, que foram mais de 4.500.000 pessoas que participaram virtualmente pela internet, opinando sobre os desígnios do PPA. E ainda um outro aspecto muito importante no PPA foi o retorno dos conselhos.
O Conselho da Saúde, o Conselho da Educação, o Conselho de Segurança, todos os conselhos que existiam, que o Bolsonaro tinha deixado de fora porque ele queria impor o seu jeito autoritário de governar, o Lula retomou os conselhos. E no Fórum Interconselhos também se fez o debate do PPA. E é assim que ele veio, recheado de pesquisa e trabalho técnico do governo, debate no Interconselhos, com a sociedade de forma virtual e presencial, que essa peça orçamentária veio para nós. Então dá para afirmar com toda... Repetindo Lula aqui, parafraseando Lula, viu, Amanda? Nunca antes da história do Brasil um PPA veio recheado de tanta participação popular como esse. Por isso, o PPA participativo. E a resposta da sociedade, né, foi muito pronta, e eles disseram, né, o combate à fome e redução das desigualdades foi uma das prioridades elencadas pelo povo, né? Como é que o PPA, quais instrumentos dentro do PPA participativo a gente tem para atingir esses objetivos? O que é a desigualdade do Brasil? É salários diferenciados, a renda máxima, a renda mínima. Então o PPA tem um outro plano, que é ter indicadores chaves, não é para ser uma peça de ficção, que daqui a 4 anos a gente vai ver se cumpriu ou se não cumpriu as metas. Não. Agora é o seguinte, tem um indicador, tem uma diferença entre os ricos e pobres. Então nós vamos diminuir, tem uma meta de diminuição, tem um indicador para diminuir essa diferença. Como é que a gente vai fazer isso? Tem que reajustar o salário acima da inflação. Então está na política de reajuste de salário acima da inflação. Ah, mas o povo está passando fome. A questão social, tem 33 milhões de pessoas passando fome. Fome mesmo, não se alimentam nas 3 refeições durante o dia. E tem 120 milhões de pessoas no Brasil que não se alimentam dignamente. 33 milhões que passam fome. E 120 milhões que têm insegurança alimentar. Então, o que nós vamos fazer? Colocar créditos para que o povo possa produzir comida, para que tenha, né, recursos, renda para melhor atender. Fazer o SUS, que estava sendo abandonado, destruindo o SUS, fazer o SUS funcionar, ter um SUAS, que é o Sistema de Assistência Social pujante, ter um Bolsa Família que contemple essas famílias de baixo atendimento, que possam ter a sua alimentação através do Bolsa Família, sua renda. Então, com isso, nós vamos ter vários elementos, com indicadores que possam, então, dizer, vamos diminuir a desigualdade que existe no nosso país. Por isso que um dos 3 objetivos básicos é desenvolvimento social com redução das desigualdades. Esse é o centro. Então tem um conjunto de políticas que vão acompanhar todo esse processo com métricas de avaliação e com indicadores e avaliação e monitoramento. Então, realmente, eu estou muito confiante, fiquei muito feliz, porque eu estou como relator, nós aprovamos essa peça depois deste debate, com esse estudo e essa segurança em cima de dados reais, para a gente realmente tirar o Brasil dessas desigualdades, dessa fome, dessa miséria, dessas diferenças que nós temos. Tem vários programas, são 88 programas. E eles estão distribuídos em várias metas, em vários indicadores, né? E depois tem toda uma base, né, de ações objetivas, concretas, que são desenvolvidas, então, durante os 4 anos, né? Porque a cada ano tu tem uma métrica de análise dentro desse grande objetivo que é diminuir as desigualdades. E claro, né, no Brasil também, a geração de emprego e renda também estão ali no centro das prioridades, assim como a reindustrialização, que o presidente Lula defende tanto também. Qual é o potencial de crescimento e geração de empregos no âmbito do PPA? O segundo grande eixo é desenvolvimento econômico com geração de renda e trabalho. E aqui eu preciso fazer uma menção ao nosso querido vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. Nós queremos a reindustrialização. Nos últimos anos, o governo do Bolsonaro, ele destruiu a indústria brasileira. E várias legislações que foram feitas foi para gerar emprego, não ter ciência e tecnologia aqui. Os nossos pesquisadores tiveram que sair do Brasil para poder atuar e nós fomos comprando os outros países sem pensar o que o Lula chama muito do conteúdo nacional, da nossa indústria nacional, o nosso emprego, a nossa ciência, as nossas universidades, os nossos institutos federais tecnológicos. Se a gente não prepara uma massa crítica e capacitada brasileira, nós não vamos ter desenvolvimento industrial no país. Então, essa neoindustrialização que o Geraldo Alckmin trabalha muito, o neo, a ideia, né, que ele trabalha, o neo, é o seguinte, uma indústria mais limpa,
uma indústria mais descarbonizada, uma indústria também que gera emprego qualificado. Então nós temos que olhar o lado do trabalhador para não ter a precarização no mundo do trabalho e ao mesmo tempo olhar uma industrialização com conteúdo nacional que gere menos agressão ambiental, que é a famosa questão que é a pauta principal do mundo. Aliás, se me permites um parênteses, eu fiz uma fala na sala, no Congresso Nacional de que tem 3 temas do planeta, são planetários hoje, 3 preocupações mundiais. Primeiro, é o clima, por isso a COP, por isso toda a preocupação da sustentabilidade, a fome e a guerra. São 3 preocupações da humanidade. E o presidente Lula, ao recolocar o Brasil de novo no cenário mundial, ele é o protagonista nas 3. Quem mais fala no mundo de cumprir as metas da questão da COP e dos acordos internacionais de Paris ou tantos outros que foram feitos em relação ao clima é o Lula. Quem mais fala, e vai ser o presidente agora do G20, que ele quer fazer uma aliança mundial, uma aliança global para acabar com a fome, é o Lula. E quem mais fala em ter paz e não ter guerra é o Lula. Então a ideia de pensarmos um desenvolvimento sustentável com geração de emprego qualificado, com indústria nacional neoindustrializada, mais verde, mais ecológica, mais sustentável, está dentro desse planejamento do nosso país. Nós podemos pontear no mundo esta relação. E isso é economia, isso é capacidade de crescimento. Os técnicos, os economistas, Amanda, avaliavam que se nós continuássemos crescendo como vínhamos no governo Bolsonaro, 2003 seria um crescimento de menos de 1%, 0,9%. Bom, o que aconteceu com o Lula, na expectativa do mercado, na busca de mercados em nível internacional, das suas viagens, das suas articulações políticas, do consumo interno, que foi forte nessa análise última que veio agora do último trimestre, que o consumo das pessoas aumentou, nós podemos chegar não a 0,9%, menos de 1%, nós podemos chegar a 3% e talvez até mais. Aliás, o Haddad disse isso, nós só não vamos crescer mais porque o Banco Central manteve esse juro alto, que é os bolsonaristas que não querem que a economia brasileira cresça. Então, é fundamental que o PPA contemple esta ideia de crescimento, desenvolvimento econômico, qualidade de emprego e conteúdo nacional. E também para quem está pensando aí que a participação social acabou, foi só na construção, está muito enganado. Queria que a gente falasse agora do observatório do PPA. Como é que vai funcionar esse dispositivo, deputado? Não, eu fiz questão, nós fizemos 4 grandes audiências no Congresso Nacional. A primeira foi com a presença da Simone Tebet e do Márcio Macedo, que fizeram todo o debate desse processo, como foi construído, como é que ele veio, as diretrizes, os objetivos, os programas, as metas, todos os indicadores. E aí, mas espera aí, são 3 grandes objetivos: desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, recuperação do Estado com soberania. Vamos fazer um aprofundamento desses debates no Congresso Nacional. Aí nós chamamos a academia, universidades, institutos, pesquisadores, a sociedade civil, o próprio governo. Fizemos 3 seminários de aprofundamento. E esses seminários de aprofundamento, eles estavam nesta ideia dessa questão que tu levantaste, Amanda. Porque não adiantava nós fazermos uma baita peça, muito bonito, vamos votar, daqui a 4 anos a gente vai avaliar. Não. Está no plano que até o dia 30 de setembro de cada ano, o governo traz para o Congresso Nacional um balanço de avaliação e monitoramento do que eram as metas dos indicadores do ano 24, 25, 26, 27. Essa peça vem em setembro para o Congresso Nacional, cada ano. E vai ter um site que permite a sociedade acompanhar, porque a sociedade votou em projetos. Eu, por exemplo, incluí uma ampliação dos valores lá para a proteção de animais. Foi votado pela sociedade. Nós incluímos lá a ciência e tecnologia. Era necessário e recuperamos o CEITEC, que estava sendo destruído, que é uma fábrica de semicondutores, que estava sendo aniquilada. Estava sendo aniquilada. Tinha uma comissão de desestruturação dela. E nós reestruturamos ela. Nós incluímos, por exemplo, todo mundo fala em ciência e tecnologia para ciência e pesquisa na área da pecuária.
Bom, a Embrapa está fazendo isso, então era fundamental valorizarmos isso, né? Nós precisamos valorizar o nosso pecuarista familiar, então incluímos, primeira vez na história, que o pecuarista familiar que está lá na sua produção, do norte a sul, leste a oeste do país, ele está incorporado como está incorporada a agricultura familiar e a agricultura empresarial. Então, nós incorporamos nas métricas, né, a questão étnica, racial, que é tão importante, pessoas com deficiência. Bom, a transversalidade, né, que também é um tema muito presente em todas as áreas, está lá da criança e adolescente, como é que nós vamos tratar bem nossas crianças. Então, essa avaliação que o governo vai fazer anualmente, que vai repassar ao Congresso Nacional, e tem um site transparente que qualquer pessoa da sociedade pode ir lá acompanhar, né? E nós queremos ir mais longe. Eu quero ser bem sincero aqui, Amanda. Eu acho que agora nós debatemos o PPA. Mas frente a tanto debate de orçamento e de apropriação do orçamento por parte do Congresso, num regime presidencialista, onde o parlamentarismo vige tomando conta do orçamento, é necessário que o povo faça o orçamento. Eu quero ir mais longe do ponto de vista da democracia. E a Constituição brasileira, ela permite exatamente isso. O que a Constituição brasileira diz? Né? Ela diz que a representação popular da democracia, ela se dá de duas formas. Pelos representantes, nós eleitos pelo povo, e representação direta. Eu quero insistir no tema da representação direta. E aí a frase que eu usei, inclusive coloquei no meu relatório, porque nós homenageamos este ano os 35 anos da Constituição Brasileira, de 88. E Ulisses Guimarães era a grande referência naquele momento, né? O Lula era constituinte, enfim, tantos parlamentares eram constituintes, mas o Ulisses Guimarães era o presidente do Congresso, então ele, né, sancionou promulgou naquela época, né, a nossa Constituição. E ele disse uma frase, Amanda, que eu coloquei no relatório: o povo é o superlegislador. Superlegislador. O Lula fala povo no orçamento e o Ulisses falava povo superlegislador. Então eu coloquei mecanismos lá, além dos que o governo já tinha, de que pudesse realmente o povo participar da peça orçamentária, discutindo também o orçamento, que eu acho que é uma tarefa ainda que nós precisamos incorporar mais no nosso debate para a democracia brasileira. Maravilha, deputado. E a gente segue discutindo aqui o PPA, né, que vai até 2027. Esse espaço aqui também segue à disposição. Agradeço muito, mais uma vez, sua participação aqui com a gente. Amanda, eu quero desejar, estamos no final do ano, né? Nós queremos desejar um Natal abençoadíssimo para as pessoas, que o 24 seja melhor. E se a gente puder ter, e que o nosso processo na relatoria tenha contribuído para a gente ter uma ideia melhor de uma cultura de planejamento das atividades do Estado brasileiro. Se nós conseguirmos passar essa mensagem também de uma forma transversal, moderna, todo mundo participando, mais horizontalizada, né, participação geral de todo mundo, eu fico feliz em poder ter sido relator para dar essa contribuição. Porque nem é tão importante tudo que está nesse relatório, que ficou muito bom, né, nós aprovamos ele e ficou muito bom. Ele é muito importante, mas o mais importante é um processo que, se ele tem continuidade, ele vai aprimorá-lo permanentemente. E ele deve ser uma peça de aprimoração permanente, né, onde povo no orçamento e superlegisladores. É isso. Parabéns pelo trabalho, deputado, e um ótimo 2024. Para nós. Obrigado. A gente conversa agora com a deputada federal pelo PT de Minas Gerais, Dandara Tonantzin. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, gente. Muito feliz de estar aqui. A gente também fica muito feliz de te receber, especialmente nesse momento, né, tão bonito aqui de confraternização do partido. Eu queria a sua avaliação da conferência e da construção dessas pré-candidaturas a partir do que foi passado aqui hoje. Olha, a conferência está sendo muito rica, com debates muito qualificados. É muito importante a gente lembrar que a diferença das campanhas que nós construímos enquanto candidaturas petistas é a capacidade de ter conteúdo, proposta, apresentar soluções para os problemas, nos conectar com a vida do povo brasileiro. E aqui os debates foram muito ricos. Debatemos a cidade, saúde, educação, o combate ao racismo, mobilidade, economia. Isso vai fazer com que a gente tenha candidatos mais preparados para enfrentar a disputa eleitoral de 2024. Eu queria que você falasse agora dessa iniciativa do partido para o lançamento das candidaturas. Conta pra gente, explica como é que vai funcionar.
Olha, eu participei agora também do lançamento do Representa, que é um programa que estimula e fortalece candidaturas jovens no interior do nosso partido. Nos últimos anos, o salto de qualidade e também de quantidade da presença jovem no parlamento e nos espaços de poder é resultado dessa política. De 2020 para 2022, nós mais que dobramos a bancada de jovens petistas eleitos. Prova disso que a gente tem hoje no Congresso Nacional, jovens deputadas como eu, Camila Jara, Natália Bonavides, num debate também qualificado e apresentando projetos, propostas que conectam com o maior eleitorado brasileiro, que é a juventude, um eleitorado fiel ao PT e que deu a vitória ao presidente Lula. Deputada, quais são os maiores desafios da gente trazer o interesse da juventude para a política, para participar desse debate atualmente no Brasil? Nós precisamos conectar rua e rede, não existe mais dicotomia, a rua alimenta a rede mobiliza a rua. Nós precisamos trazer pautas que se conectam com o dia a dia dos jovens, onde o presidente Lula até disse na abertura o quanto as características da classe trabalhadora mudou nos últimos anos, né? Nós tínhamos uma classe trabalhadora assalariada, no chão de fábrica. Hoje nós temos uma geração de precarizados que não tem nenhum direito trabalhista assegurado. Então, atualizar a própria luta de classe é um desafio para a juventude brasileira. Obrigada, deputada, pela participação com a gente aqui mais uma vez. Obrigada, gente. Gentil, cuida dos teus filhos, faz valer toda a beleza, todo amor, toda a diferença, cada cor que pinta a riqueza do meu Brasil. Leva pros teus filhos o calor de um abraço amigo. Quero ver toda a esperança unindo o sonho de cada criança. O meu bem querer é te ver feliz. Um novo sorriso nasce em cada canto desse meu país. Quero ver um novo dia, um Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Quero ver um novo dia, um Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo. Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar. Eu sou empreendedora, pai. Que quer muito mais do que ver seus filhos comendo. Quer que cada um cresça. Que cada um cresça. Seja dono de si, vire doutor e ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor. Somos filhos de um Brasil que luta e não se curva. E que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor. Um novo